Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre o Egito Antigo e a importância do rio Nilo para essa civilização. Lembrando que o rio Nilo é um rio que se localiza na África, é um dos rios mais extensos do mundo, mas no início da civilização ele estava banhando o deserto, um rio que atravessava o deserto. As cheias do rio Nilo, elas eram muito importantes para a prática da agricultura. Conforme o leito do rio descia após os períodos de cheia, ele trazia junto humus. Era muito importante, serviam como adubos para a prática da agricultura. E devido à importância do rio Nilo para a prática da agricultura, existiam muitos conflitos entre grupos próximos em busca da melhor terra. A sociedade do Antigo Egito, ela também vai ter uma sociedade hierarquizada. No topo da pirâmide vai estar o faraó. O faraó era a maior representação do Egito Antigo e era considerado para os egípcios como o próprio Deus. Ele era o dono de tudo e recebia altos impostos por tudo que se produzia nas terras egípcias. Os faraós mandavam construir para ele grandiosos túmulos, como as pirâmides do Egito. Além do faraó, existiam os altos funcionários, que eram divididos em grupos e tinham determinadas responsabilidades. O vizir, ele era a maior autoridade do Egito depois do faraó. Os escribas eram responsáveis pela administração e o controle dos impostos recebidos pela população para serem entregues ao faraó. Nesse mesmo grupo existiam os sacerdotes, responsáveis pela religião, e eram homens muito ricos. Por quê? Porque a sociedade era politeísta, eles administravam os templos, dos deuses, e para isso eles recebiam muitas ofertas da população, oferendas da população para seus deuses. Existiam também os artesãos, como os carpinteiros, ferreiros, joalheiros e os comerciantes, que também eram homens importantes, pois tinham contato com outros povos. Também existiam os militares e, por último, na pirâmide social, vinham os camponeses e os escravos. Além de serem politeístas, eles acreditavam em vida após a morte, e era justamente por isso que mandavam construir esses túmulos grandiosos. Eles acreditavam que depois que passassem pelo tribunal dos mortos e fossem absolvidos, eles acordariam em determinado momento, e ali, naquele túmulo, deveriam estar todas as suas riquezas para que eles vivessem da mesma maneira que viviam no reino. Seus deuses tinham várias formas: forma humana, corpo de animal, cabeça humana, corpo humano, cabeça de animal. Os egípcios desenvolveram alguns sistemas de escrita, como a escrita hieroglífica, que juntavam símbolos e desenho que representavam o cotidiano, o desenvolvimento daquela sociedade. Essa escrita hieroglífica, ela era muito desenvolvida em pedras. Tinha também a escrita hierática, que era uma escrita mais desenvolvida aos sacerdotes, e a escrita demótica, que era uma escrita utilizada para cartas. Como foi possível compreender esse sistema de escritas apresentado pelos egípcios? Em 1799, tropas de Napoleão Bonaparte, que estavam ali às margens do rio Nilo, descobriram a Pedra Roseta, que é uma pedra preta escura, e ali tinham alguns dessas escritas, e aí mais tarde foram estudadas, e que se chegou à conclusão que os egípcios desenvolveram não só um sistema de escrita, mas sim 3. Essas técnicas de mumificação é um exemplo tecnológico. Eles utilizavam basicamente na alta sociedade, principalmente nos faraós, seria um tratamento a fim de evitar a decomposição do cadáver. Lembrando que eles acreditavam em vida após a morte, desde que passassem pelo tribunal dos mortos. Então existia um preparo para a vida após a morte. Esses faraós, eles eram transformados em múmias, colocados dentro de sarcófagos luxuosos e depois depositados dentro de urnas funerárias. Se fizermos uma contextualização passado e presente, que é importante para a atitude historiadora, nós podemos perceber que muitos acontecimentos passaram por um processo de ruptura, não existem mais ou foram transformados. Mas muitos desses acontecimentos, que agora estamos falando da Idade Antiga, eles estão em processo de permanência. Essa cultura relacionada
a velar, enterrar corpos, ela já estava presente em sociedades antigas. Uma das representações desse desenvolvimento da Idade Antiga, do Egito Antigo, são as pirâmides do Egito, que é considerado hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde eles construíram com blocos cortados com precisão e encaixados uns nos outros, sem o uso de argamassa, cimento e tudo isso que a gente já conhece para a construção de uma casa, por exemplo. E o mais importante é que essa construção, esse monumento, ele está presente até os dias de hoje. Podemos também perceber que essas sociedades antigas, elas estavam em pleno desenvolvimento econômico, social, cultural e científico. Hoje encerramos o conteúdo de Egito Antigo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de continuar curtindo e seguindo a nossa página e também se inscrever no nosso canal, tá bom? Tchau, tchau!